Graça e paz, eu sou o pastor Igor Marçal e você está no Café com Palavra. Nós estamos aqui na nossa temporada falando sobre igreja passiva versus pacífica, não é? Quais são as diferenças? Então, você já sabe, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e fique aí por dentro de todos os vídeos que forem lançados. Comigo nessa nossa série pastor Zait, né? Aqui da casa, da nossa equipe, pastor Welder, aqui do Ministério Vida no Altar, de Samambaia, a DF, nosso amigo, e estamos aqui para esse papo bom, papo legal, né? Um Deus pacífico enfrentando guerras, né? E a sua igreja, como é que fica nessa história? Bom, o tema desse vídeo, nós vamos falar sobre, o subtema, né? Ser uma pessoa pacífica, biblicamente, implica em quê? Olha que pergunta legal aí, né? E eu quero começar com o pastor Zait, suas primeiras considerações aí, pastor Zait, para a gente começar bom aí, ó. Pergunta tranquila para você, ó. Ser uma pessoa pacífica, biblicamente, implica em quê, pastor Zait? Vamos lá. Pacífico, né? Na palavra de Deus, ela incentiva, né, o homem de Deus a viver em paz, se possível com todos, né? E não é uma questão fácil de conseguir, mas a Bíblia, ela traz esse ensinamento. Mas ser pacífico, né, é também procurar a paz, né, em todas as situações, né, e situações em que a gente pode ajudar, né, que tem um conflito e a pessoa de Deus pode entrar ali com conselho, com sabedoria, né, e aplacar os ânimos das pessoas. Essa também é uma das funções em ser pacífico, biblicamente. Muito bom. Pastor Welder, qual seria aí as suas primeiras considerações sobre o homem, a pessoa, né, homem e mulher, pacífico? Como que seria? Amém. Mateus 5,9 diz que bem-aventurados os pacificadores, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Então, essa temática de ser pacificador está ligado em extrema ideia de ser filho de Deus. Então, assim, como eu me torno filho? Primeiro eu recebo ele. Recebendo ele, eu tenho a natureza dele, de Deus. Então, essa natureza ela vai estar agindo na minha vida. Então, eu vou me tornando uma pessoa pacífica, sendo transformada a partir da ação do Espírito, né? Então, ser pacífico não é ser complacente, né, com o erro. Não, mas ser pacífico é ter a palavra branda, né, que desvia o furor, a palavra fala sobre isso, né? Eu não sou aquele cara que joga gasolina, né? Eu sou aquele que apazigua. Mas isso são frutos, né? São características do fruto do Espírito, né? Então, assim, eu penso que é impossível ser um pacificador sem ter a ação do Espírito em nós. Então, assim, eu posso ser pacificador dentro de uma natureza humana até o ponto de alguém, de fato, pisar no meu calo, entende? Mas quando eu deixo a ação do Espírito mover o meu coração, eu dou outra face. Então, eu penso que ser pacífico é nesse ambiente. Ser filho de Deus, deixar o Espírito Santo nos conduzir e sermos transformados à medida da caminhada. Eu vou na mesma linha também. Eu penso que a ideia de ser pacífico, né, biblicamente para o homem, é não ser dominado pela ira, né? É exatamente essa perspectiva, eu penso que é por aí também, de ter a natureza de Deus, né, como filho. Só que isso em nada tem a ver com a fraqueza, né?
Ser pacífico não é ser fraco. Ser pacífico não é ter uma mente ou um perfil comportamental dominado pelo medo, né? Fugir de conflitos necessários, por exemplo, né? Ser pacífico não é fugir de conflito, né? Vamos falar um pouco sobre isso, né? Ser pacífico, eu não vejo isso, eu não vejo que o pacífico que a Bíblia nos orienta a ser, né? Aqui nos mostra que, na verdade, não é que nos ensina a ser, é que revela que a nossa natureza como filhos de Deus é essa. Isso não tem a ver com alguém que se esquiva de conflitos que são necessários. Eu vou trazer um texto aqui, eu quero que vocês, vamos comentar em cima desse contexto, né? O texto é Mateus 10, 34 e 36, onde o próprio Cristo diz, né? Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. E aí? Pastor Helder, vamos começar do C agora, né? Inverter. Amém. Quando nós vemos esse texto, Deus falando, eu não vim para trazer paz, mas a espada, esse texto está totalmente relacionado à perseguição. A aceitação do evangelho, no contexto histórico desse texto, ela não era benquista, a aceitação de Cristo, a pessoa de Cristo, uma vez que esse não era o Messias esperado. Então, a aceitação desse Cristo trouxe sim uma guerra, trouxe sim uma perseguição, trouxe sim a espada, até mesmo no ambiente familiar. Hoje nós vivenciamos isso. Tem pessoas no nosso meio familiar que aceitam a palavra, tem pessoas que não aceitam, e muitas vezes isso causa dissensões assim, no ambiente familiar. Se não houver uma sabedoria para tratar isso causa até uma divisão, né? Então, quando Jesus relaciona essa espada a essa guerra, eu não vim trazer paz, mas a espada, não é que o Cristo, ele necessariamente ele deseja um derramamento de sangue. Não é isso, mas é justamente essa guerra de ideologias e de pensamentos que viriam após a sua vinda, morte e ressurreição. Então, isso de fato acontece até hoje, né? Nós não sofremos muito isso no Brasil, mas quando nós vamos para países que o evangelho é proibido, cristãos estão morrendo a todo tempo, a fio de espada, degolado, enfim, por causa dessa palavra, desse Cristo. Então, essa associação, eu vejo que é por esse lado. Quando nós vamos dentro do fator histórico, é exatamente isso que ocorre. Muito bom. Pastor Zaid. E não querem aceitar o governo de Cristo. E essa questão de submeter ao governo de Cristo é que cria, então, esse embate, né? Esse combate da alma humana contra o Espírito de Deus, né? E às vezes colocam até pessoas contra pessoas, né? Por causa da obediência ou não à vontade do reino de Deus, né? É curioso, né, que o que me chama a atenção, em especial aqui, é exatamente esse pensamento, que conhecemos a natureza de Deus, conhecemos a natureza do seu Filho, o príncipe da paz e o Deus da paz, e conhecemos também a natureza da qual Ele deseja que a gente tenha, que foi o texto que você citou, né, pastor Helder?
Os pacificadores serão filhos de Deus. E aí a gente vê que esse entendimento de ser pacífico nada tem a ver com um sentimento de fuga de conflitos que muitas vezes eles serão necessários. Eu vejo esse ponto, né, também, a questão por exemplo, lá no sertão, alguns anos atrás, quando nós estivemos lá, teve uma situação que a gente ficou sabendo que estava bem recente, de uma jovem numa vila que tinha decidido por Jesus, né? Ela tinha ido num culto e viu e queria seguir o evangelho. No mesmo dia que os pais dela, já uma moça já maior de idade, no mesmo dia que os pais souberam que ela havia decidido em seguir o evangelho, eles expulsaram ela de casa, né? E ela foi proibida de comprar o que quer que seja em qualquer venda. Ninguém vendia para ela. É uma vilazinha pequena, muito católica, e as pessoas recebiam os crentes que estavam lá porque faziam trabalhos sociais e tal. Porém, a menina que quis seguir, ela sofreu esse boicote dos pais, da família e também das pessoas ao redor. Ela não podia, ninguém aceitava ela comprar em lugar nenhum. Ela procurou os pastores pedindo ajuda, falando: eu não consigo comprar comida, eu tenho dinheiro, quero ir lá na venda, comprar, mas ninguém me vende. Por quê? Porque agora eu mudei de lei, agora eu estou na lei dos crentes. E olha que interessante, então conflitos, né? E que muitas vezes eu vejo nesse discurso do deixa disso, tem muito mais a ver com isso aqui. A fragilidade de enfrentarmos algumas questões que são importantes, necessárias, que nos pontuemos, que nos coloquemos ali, né? Por exemplo, uma situação curiosa. Quando eu me converti, aconteciam festas da família na minha casa, na casa da minha mãe, no caso, né? Que era uma casa grande, então a família ia para lá para fazer aquele churrasco de família. E geralmente quando ia, a pessoa levava bebida e tal, né? Aquela coisa de família. Quando minha mãe converteu, ela disse: olha, podem manter o churrasco, a casa está aberta, mas não vai entrar bebida. E isso criou um problema, né? Dentro de casa. Por quê? Porque começou, mas não tem nada a ver, você não bebe, você não vai beber, você é crente agora. Mas a gente não. Olha que interessante. Aí alguns encaram que ser pacífico, que ter sabedoria, eu uso muito esse termo, né? Tem que ter sabedoria. Então, tipo assim, cede, vai conquistando, mostra essa coisa do ter sabedoria e mostra como, sabe, como você, como o evangelho não é essa coisa separatista, não é esse lance de, sabe, você tá de lado de cá ou do lado de lá e não tem conversa. Então, nessa proposta de transformar essas questões que eu estou chamando de conflitos necessários, e trabalhar dessa forma, no meu ver, isso vai contra o que a gente está lendo aqui. O que vocês acham? Pode começar, pastor Zé. O texto aqui que eu estava abrindo, Tiago, capítulo 3, que fala da sabedoria. Só para concluir, o churrasco acabou, não teve mais churrasco lá em casa. Esse texto, Tiago 3,17, ele começa dizendo: a sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pura. Então, pureza, né, significa que não deixa contaminar. E depois ela é pacífica. Aí ele vai atribuindo outras características, né? Então, essa questão de ser pacífico e levar as coisas no banho-maria, né, para não criar conflito, não causar confusão, né? Não é bem assim, né? Você tem que agir debaixo de sabedoria e direção espiritual, mas tem que se posicionar, né? Não fugir dos conflitos necessários. Fugir, né? Tem outro texto que é Provérbios 17:32, diz que melhor é o paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, o pacífico, ele pode ter
exercer, através do Espírito Santo, esse controle, né? Mas ele não tem que ser uma pessoa que vai ser amigo de todo mundo. Às vezes tem essa ideia. Não, o crente tem que ser uma pessoa, né, boazinha com todo mundo. Aceita tudo. Isso, amigo de todo mundo. E não é essa a questão. Existem situações que vão ser conflituosas mesmo e que você tem que se posicionar de uma forma firme. Às vezes você precisa ser enérgico nas suas palavras, né? E isso não quer dizer que você deixou de ser uma pessoa paciente, né? E também, né, existe a questão de que você não precisa conviver com todo mundo, né, e dando um abraço, tapinha, não, né? Você pode colocar limite, né, porque existem pessoas que precisam ser colocadas no seu lugar e colocar limitações, porque elas não entendem a questão dos limites, e você vai conviver com aquela pessoa sem inimizade, mas também não vai ser aquela pessoa que vai entrar na sua casa, que vai sentar na sua sala, vai comer na sua mesa, né? Dependendo do tipo de situação que ela causou, do dano que ela causou, do estrago que ela fez, né? Não é porque somos pacíficos que vamos ser tratados de forma injusta também, né? Sou Helder. A grande questão é esse ponto, né? Agradar todo mundo, né? E eu peguei aqui algumas características de uma pessoa passiva. Necessidade de agradar a todos, tendência de evitar conflitos a qualquer custo, dificuldade para tomar Esse é o decisões. passivo. Esse é o passivo. Dificuldade de tomar decisões, deixa as coisas para a última hora, hábito de procrastinar, executa pouco e não assume responsabilidade. Esse é o passivo. Ele tem essa necessidade de agradar todo mundo, a qualquer custo. Ou seja, o passivo, muitas vezes, ele não tem um princípio. Ele não tem princípios. Ele não tem valor. O que tiver proposto em nome de uma paz, eu vou seguir. Mesmo que isso fira todos os fundamentos e bases que eu tenho até hoje. E nós não podemos ser assim. Como cristão, nós temos bases, né? Nós temos algo que rege o nosso comportamento. A não aceitação da bebida alcoólica na nossa casa é algo que, por exemplo, é o mínimo que eu devo fazer. Porque como eu vou anunciar uma libertação se eu estou sendo em concordância com aquilo que é um vício, com aquilo que causa destruição? Então, nós precisamos ter essa observação, né? E dentro desse ponto, onde eu vou agradar a todo mundo? Não. Eu vou agradar a Deus. Mas como que eu venço isso? Aí, Romanos vai falar sobre uma transformação, né, da nossa mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas, né, sejam renovados na vossa mente. O que falta hoje, pastor Ivo, em nós, é deixar esse renovar na mente. Por quê? Há hoje na igreja, num ambiente cristão, né, o politicamente correto, que tem destruído bases que são de extrema importância para nós, porque eu não quero entrar num embate. Não, mas não vai mais frequentar a minha casa. Uai, mas espera aí. Que amor, que aliança fraca é essa, que algo que de repente me ofende, porque eu acredito, vai acabar com a minha aliança contigo? Não, cara, o mínimo que você tem que respeitar, do meu ponto de vista. Então, assim, que nem é um ponto de vista, é uma verdade que eu acredito. Né? Então, essa questão. Ser pacífico não é concordar com todo mundo. Nem aceitar tudo. Não é aceitar tudo. Eu vou, o máximo, lutar pela paz. Só que eu insisto em dizer, o amor, a paz, nunca vai subtrair a justiça. Nunca. E o que é justo é justo. Perfeito. Eu entendo dessa mesma maneira, né?
Muito é defendida essa palavra. Eu vi demais isso aí. Não, tem que ter sabedoria, a gente tem que ganhar o ímpio com sabedoria. E nessa brincadeira de vamos ganhar com sabedoria, vai se deixando as coisas, né? Vai se relevando fatores relevantes, importantes, inegociáveis, vão começando a negociar, porque colocou-se na mente que ser pacífico, né, é ser ter aquele tipo de mansidão que não é aquela mansidão do fruto do Espírito, mas é um sentimento de... Pode, fala. Eu penso que esse tipo de comportamento é o mesmo que Eli teve com seus filhos. Exatamente. Não vou entrar em debate com os meus Sim. filhos, e quando Deus estava vendo toda aquela questão, e Deus precisa levantar um Samuel para gritar: tá errado. Meu amigo, o que você está fazendo? Entende? Então, assim, nós não podemos ser assim. O ímpio, pastor, eu não ganho ímpio. Até mesmo porque a impiedade está ligada ao conhecimento. A impiedade é assim: eu conheço, eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço. Então, isso é uma impiedade. Então, assim, a palavra diz sobre o ímpio que ele precisa se arrepender. Eu ganho pessoas que não conhecem, que não têm o conhecimento. Então, eu vou até ele porque ele é um leigo. Agora, alguém que já conhece, que hoje é o ambiente que nós vivemos cristão, com toda essa questão humanista, o politicamente correto, aonde aquilo que era pecado hoje não é mais, entende? Então, assim, esse tipo de guerra aí, eu penso que essa guerra que Deus ele está travando naquele texto que nós lemos, onde ele vem para esmagar a cabeça de Satanás. Mas quando eu falo do mundo, não, a guerra não é não é essa guerra de... Como é que eu vou dizer isso? A guerra é para ganhar pessoas, o mundo. Mas quando eu trago isso para o ambiente cristão, é pelo contrário. O apóstolo Paulo diz algo que é duro aos nossos ouvidos, né? Onde você insiste com alguém até o ponto onde ele queira se arrepender. Se ele não quer se arrepender, o apóstolo Paulo diz o quê? Entregue ele a Satanás. Por quê? Porque aí é a operação da impiedade. Se esse cara não se arrepender, não tem jeito. E, infelizmente, o politicamente correto, hoje dentro da igreja, essa passividade, nos conduz a esse lugar da impiedade, onde vamos operar impiedade e o pior, achando que estamos certos. Achando que estamos agradando a Deus, né? Sendo complacentes com tudo, na desculpa de que isso, de alguma forma, vai contribuir para a salvação de alguém. É absurdo. Então, nós temos que ser pacíficos no sentido de não desejar a guerra, não desejar o conflito, não flertar, não ser dominado pela ira, mas também não ser levado pelas circunstâncias, ser firme, né? Entender que tem conflitos que eles são necessários, eles não podem ser dispensados. Então, esse deve ser o nosso pensamento, porque é isso que é uma mente de alguém que realmente caminha como alguém pacífico, no contexto bíblico. Lê o texto para a gente fechar o bloco. Judas 1, 3, 4. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a trabalhar diligentemente pela fé, que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então, a impiedade nos leva para esse campo da libertinagem, aonde não, eu estou sendo pacífico. Não estou. Não estou. Se ser pacífico, né? Vou abrindo essas questões para que o pecado opere. Não. Jesus chega, como você falou, com chicote,
ele chega chamando eles de falsos profetas, porque era a guerra dele, era essa, né? Em que não permanecesse esse ambiente, a operação do erro. A operação do erro. Isso aí. A verdade e a justiça prevalecendo. Por essa causa, o Senhor nos pontua que como homens de paz devemos lutar, né? É isso aí, turma. Estamos finalizando esse segundo vídeo. Continua com a gente acompanhando essa série Igreja, passiva versus pacífica. Continue acompanhando conosco. Deus abençoe.